Ele se esvaziou. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Jesus é eternamente, verdadeiramente e totalmente Deus. O esplendor da glória de Deus e a expressão exata da sua natureza. A forma de Deus completa e perfeita por toda a eternidade passada. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Essa realidade torna o que Paulo escreve aqui em Filipenses 2 ainda mais surpreendente. Jesus, este divino Filho de Deus pré-encarnado, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Em outras palavras, em vez de se apegar à sua própria glória ininterrupta, ele escolheu deixá-la de lado e, embora não tivesse obrigação de fazê-lo, veio ao mundo, ao nosso mundo caído e indefeso, o fez em nosso favor. Ele se esvaziou, tornando-se servo da sua própria criação. O sinal do menino Jesus naquele primeiro Natal não foi numa carruagem, mas numa manjedoura. Não foi num cetro, mas no estábulo. Ele se tornou tanto um servo divino quanto havia sido e é um soberano celestial. Ao que tudo indica, ele não passava de um simples homem. Mateus nos diz que, em seu evangelho, que o nascimento de Jesus aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23. Embora ele tenha se esvaziado, Jesus ainda era completamente Deus conosco. Jesus comeu, bebeu, trabalhou, dormiu, descansou, assim como todo mundo. Contudo, embora ele fosse semelhante aos homens, Jesus não era meramente o que aparentava ser. Havia algo a mais nele. Ele provou sua humanidade desde o seu nascimento até a morte. Mas ele também provou a sua divindade durante aqueles mesmos dias. Pensem como ele pôde controlar o vento e as ondas do mar por meio da sua palavra. Pensem como ele trouxe mortos de volta à vida. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. No coração do Natal está a verdade de que Jesus é isso, totalmente Deus e totalmente homem. Assim, devemos evitar dois perigos iguais e opostos. Alguns de nós corremos o risco de deificar Cristo a ponto de não termos ele mais como um Cristo humano. É heresia. Outros de nós estamos preocupados tanto com a sua humanidade que perdemos perdemos de vista a sua divindade. As Escrituras, no entanto, mantêm ambas em perfeita tensão. E é quando fazemos o mesmo que somos levados a nos maravilhar com esse Deus que se tornaria nada ao se tornar uma criatura e ao assumir um corpo humano. Quando Agostinho de Hipona foi questionado quais são os princípios centrais da vida cristã, ele respondeu:
O número 1 é a humildade. O número 2 é a humildade. E o número 3 é a humildade. No âmago de Filipenses 2, que acabamos de ler, está um apelo à humildade. O apóstolo Paulo aponta para Cristo encarnado como o ápice da humanidade, e então ele essencialmente diz que ele esvaziou-se a si mesmo a se tornar servo. Aquele que era alguém se tornou ninguém para nós, que não somos ninguém. Aquele que era todo formado em glória esvaziou-se para que pudéssemos estar nele, estar em Cristo. Jesus nunca deve ser menos que nosso Salvador, mas ele também é nosso exemplo. Ele é aquele em quem buscamos a perfeição em Deus. E é nele, pela obra dele, a sua identidade, o Cristo que realizou sua obra na cruz, aquele que se tornou servo pelo bem dos outros, é o nosso exemplo. Por isso Paulo diz: fazei como ele. Tenham o mesmo sentimento que ele. Nós somos chamados nesse Natal a nos maravilhar com essa verdade e a fazer o mesmo, a nos tornarmos mais humildes. E a pergunta para a nossa reflexão é: que diferença faz Jesus em nossa vida? De que forma estamos experimentando a humildade dele em nós? E como o texto de Filipenses 2, que acabamos de ler, moldará a maneira como você vê o outro e como você vê o serviço aos outros em humildade? De que forma? Reflita nesse Natal.